Tem algo que Jesus nos comunica e que Ele nos comunica de uma forma muito especial. Ele fala a respeito dele mesmo. E o texto que eu quero pautar esta mensagem, onde Jesus fala que Ele é o pão da vida, e Ele diz, eu sou o pão da vida, eu quero começar essa reflexão aqui no capítulo 6 de João, e falar um pouco sobre a pessoa de Jesus, a partir daquilo que Ele fala a respeito de si mesmo. E é muito bom, né, quando a gente vê nas mídias, as pessoas que querem aparecer nas mídias e tal, colocam os filtros bonitos para ter uma imagem bonita, né? E não tem nenhum problema com isso, mas às vezes uma propaganda, a questão da imagem, né? E tudo bem, e às vezes pessoalmente, para parecer bonito está tudo bem. Mas eu quero falar hoje de um Jesus sem filtros, né? Sem o filtro da cultura, sem os filtros do humanismo secular, sem os filtros do politicamente correto e sem os filtros das nossas preferências pessoais, né? Onde a gente vive num contexto de fé tipo self-service, né? De uma fé customizada. Então, a gente vai passando ali, vai escolhendo o que a gente quer acreditar sobre Jesus. E aí, nós construímos uma fé a partir do que nós queremos. Mas eu gostaria que nesta manhã você prestasse bem atenção, acompanhasse aí no texto que nós já vamos ver, abrisse a sua Bíblia, deixasse aberta e acompanhasse nesse texto maravilhoso, né? E lançar as bases da nossa fé a partir do que Jesus diz a respeito dele mesmo. E para mim não há melhor caminho de aprender sobre Jesus ou sobre quem ele é no Evangelho de João. Por quê? Porque o Evangelho de João, diferentemente dos outros evangelhos, ele divide o Evangelho em 7 declarações sobre Jesus, do que ele diz de si mesmo. Vocês já devem, assim, ter ouvido falar nos evangelhos sobre o que Jesus, quando fala assim, eu sou, eu sou, eu sou. Várias vezes ele fala dessa maneira. Então, João, ele vai separar, ele vai dividir, e ele vai, assim, de alguma maneira, organizar o evangelho dele, as palavras dele, nessas grandes declarações de Jesus a respeito de quem ele é. Qual é a intenção? Não é só conhecer mais sobre Jesus. Porque a gente não aprende de Deus para conhecer sobre Deus. A gente não aprende de Deus apenas para crer mais em Deus. Porque se existe alguém que crê em Deus e sabe quem ele é, sabe quem é? Satanás. A carta de Tiago fala a respeito disso, e ele diz, você crê em um só Deus? Você faz bem, porque até os demônios
creem nele e tremem. Infelizmente tem gente que crê, mas não treme. Então, não adianta conhecer só Jesus, ter informações sobre Jesus. É preciso se entregar a Jesus. É preciso amá-lo mais do que você tem amado. Diferentemente das nossas relações pessoais, porque à medida que a gente conhece uma pessoa, a gente sofre e a gente corre o risco de admirá-la menos. Porque a gente percebe fendas no caráter, rachaduras no coração, não é verdade? Mas Jesus não. Quanto mais você conhece, mais você quer amar Jesus. E eu quero olhar assim, hoje, sobre esta primeira declaração de Jesus, sobre quem Ele é. Quem Ele é. E este capítulo 6, ele é longo. Ele é longo. E desta vez eu vou me ater a algumas partes deste capítulo. Eu gosto de falar versículo por versículo, mas hoje eu vou falar de algumas partes do versículo e a gente vai tentar entender o contexto para entender o porquê Jesus faz esta grande declaração a respeito dele mesmo. Neste capítulo, este é o único milagre que consta de todos os evangelhos. É o único que está ali. É a multiplicação dos pães e dos peixes. Então, o versículo 1 do capítulo 6. Vamos começar. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, isso aqui é o ponto de partida muito importante para nós. As pessoas daquele tempo, elas estavam em busca de um Salvador. Em busca de alguém que pudesse curá-las das suas mais diferentes enfermidades. Enfermidades do corpo, enfermidades da alma, enfermidades do coração. Então as multidões seguiam Jesus. As multidões queriam um salvador da pátria. Literalmente, um rei libertador. Muito importante. Veja, mais de 2000 anos se passaram. Estamos vivendo hoje nesta atualidade nossa. E essa realidade não mudou. Por quê? Porque todo ser humano, ele tem dentro de si, algo que faz ansiar e buscar por um Salvador. Por um Salvador da pátria. Alguém que nos cure de todas as nossas doenças, do coração, da mente e do corpo, contrariando todas as previsões do século passado, que diziam que a religião iria morrer. Um deles é um dos sociólogos muito famoso, chamado Max Weber, que falou a respeito do desencantamento do mundo. Do desencantamento do mundo. Com o avanço da racionalização, com o avanço da secularização, com o avanço da ciência, o sagrado cederia espaço para a ciência. O mundo deixaria de ser um mundo espiritual. As pessoas deixariam de buscar o transcendente. O místico não teria mais espaço
sociedade da inteligência artificial. Não foi isso o que muitos filósofos preconizaram no século passado? O século XXI chegou e o ser humano permanece mais religioso do que nunca. O mundo contemporâneo, não sei se vocês percebem isso, ele é altamente marcado pelo renascimento do interesse pelo transcendente, pelo sagrado, pela espiritualidade, pela religiosidade, pelo místico. Várias religiões estão crescendo, hinduísmo, budismo, estão crescendo. O islamismo é a religião que mais cresce no mundo. O cristianismo avançando em regiões como a Ásia, América do Sul, África. Por quê? Porque o ser humano continua buscando algo transcendental. É um fato. Todos nós ansiamos por um Salvador. Todos nós temos uma fome existencial. Uma fome dentro de nós, fome por paz, fome por segurança, fome por estabilidade, fome por ser aceito, fome por ser amado, fome de felicidade. Somos assim, ou não? E pior, essa fome existencial, nossa, faz a gente transformar as coisas que nós buscamos em deuses funcionais na nossa vida. Nós passamos a lidar com coisas, com líderes, com pessoas, como se elas fossem divindades. Então nós pensamos assim, nós podemos dizer assim, nós pensamos, mas nós não verbalizamos. Pensamos assim, se eu tiver isso, então essa fome existencial será plenamente saciada. Se eu alcançar os meus sonhos, se eu atingir os meus objetivos, a minha fome existencial será definitivamente saciada. Mas percebemos que essa fome, depois de tudo feito, ainda continua insaciável. Acompanhe o versículo 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Jesus sabe que as pessoas têm fome. E Jesus sabe o que é passar fome. Quando falo que um Deus que conhece o nosso sofrimento, é porque esse Deus já passou por sofrimento. E aqui ele sabe que a multidão está com fome. Está sentada ali ouvindo ele. E se há uma experiência assim para uma pessoa, é a dor da fome, não é? Talvez a maioria que está aqui hoje nunca sentiu o que é dor da fome. Experimentou ter fome. Agora, tem gente que se transforma completamente quando tem fome. Você conhece alguém assim? Eu conheço algumas pessoas que quando estão com fome, saem da frente. Elas se transtornam, né? Elas ficam nervosas, né? Porque estão com fome. A experiência da fome muda a gente, não é mesmo?
Agora, Jesus, aqui, ele não é. Tem gente que passa uma manhã, um dia, não, fica com fome, mas aquela coisa momentânea. Mas você pode ver que a pessoa se transforma. E a experiência da fome, ela muda você. Né? Agora, Jesus, ele não é insensível às nossas necessidades. Ele não é insensível, pelo contrário. Jesus olha as necessidades e ele se move na tua direção para atender a sua necessidade. Então, se há alguma necessidade em sua vida, pode ter certeza, ela está sob o olhar atento de Jesus. E Jesus prometeu, é promessa dele, promessa de Deus, que ele vai suprir cada uma das suas necessidades, se você crê nele. E olha, necessidades, não vontades. Às vezes ele supre a sua vontade também, mas o que ele prometeu é suprir necessidades. Então, eu queria pedir para você acalmar o teu coração nesta manhã. Acalme o teu coração, porque Jesus está de olho em você. Ah, mas está acontecendo isso e aquilo. Ele está te olhando. Eu não sei qual é a tua necessidade. Se ela é física, se ela é emocional ou se ela é espiritual. Deus sabe. E se for necessidade, pode ter certeza que ele vai suprir esta necessidade. Acompanhem o versículo 6. Mas Jesus dizia isto para testá-los, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu, nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus, aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Então, o que Jesus... às vezes a gente pensa assim, o que Jesus precisa para fazer alguma coisa? Jesus não precisa de recursos. Ele nunca precisou de recursos para fazer coisa alguma. Não existia nada. E aqui neste mesmo evangelho, no capítulo 1, versículo 1, ele começa que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram criadas pelo verbo que é Jesus. Do nada. Jesus não precisa de nada. O que Jesus está em busca é de homens e de mulheres ousados o suficiente para confiarem que ele pode fazer muito com pouco. Ou ele pode fazer tudo com nada. A nossa fé é a matéria-prima de Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então ele usa a tua fé para que essas coisas aconteçam. Então, ouse confiar. Se nós não acreditássemos nisto, nós nem estaríamos nessa manhã aqui. No Cristo ressurreto, nós não estaríamos neste lugar. Você não estaria aqui. Nós somos a prova viva do mover de Deus na nossa vida, do poder de Deus, do extraordinário de Deus. Então, se você está longe de Deus, volte hoje a confiar em Deus. Ele está te esperando. Acompanhe os versículos 10 até o 13. Jesus disse, façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar, assim os homens se assentaram, e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. Quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos, recolham os pedaços que sobraram para que nada se perca.
Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram depois que todos tinham comido. Os discípulos alimentam a multidão e depois os discípulos são alimentados por Jesus. O que Jesus está ensinando aos seus discípulos é isso. À medida que vocês avançam na missão, à medida que vocês ajudam a pregar o Evangelho, à medida que vocês estão aqui junto com essa multidão e servindo essa multidão, tenho a certeza que eu venho depois suprindo as necessidades de vocês. Eu supro todas as necessidades de vocês, enquanto vocês executam a missão. Versículo 14. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Destaque aqui, de fazê-lo rei à força. Olha que expressão forte, né? O versículo 14, aqui o versículo 15 vai dizer isto, né? Isto. Rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. A multidão quer um Salvador. Mas a multidão quer um Salvador que ela quer. Quer o Jesus do jeito dela. Não o Jesus que estava diante dela, mas o Jesus que elas queriam para si. Um Jesus à la carte. Um Jesus customizado. Um Jesus que oferece alívio imediato para os problemas. É isso que as pessoas estão em busca ali. O desejo era que Jesus atendesse às suas expectativas, que pudesse satisfazer os seus desejos e as suas necessidades. Esse é o tipo de fé, sabe o quê? Pragmática. Esse é o tipo de fé utilitária. Sabe o que é isso? É a fé que usa Deus como meio para um fim. É uma fé utilitária. É uma fé em um Deus útil. Um Deus realizador de sonhos. Deus só é um caminho, não para que eu seja salvo dos meus erros e dos meus pecados. Ele é um caminho para que a minha vida, na verdade, aqui, para aquela multidão, se torne mais confortável. E os meus sonhos mais rapidamente realizados. Esta é a fé daquelas multidões. Agora, qual é o problema dessa fé? O problema dessa fé é que ela tem prazo de validade. É uma fé temporária. Não é uma fé verdadeira. Por quê? Eu explico. Porque se eu tenho os meus sonhos realizados, os meus planos cumpridos, os meus objetivos alcançados, o que vai acontecer com a minha relação com Ele? Eu vou ser grandemente tentado a abandoná-lo. Porque Jesus foi importante no momento da minha vida. Quando estava tudo dando errado para mim, eu o busquei. Aí, ele ajeitou a minha casa, ele consertou, ele resolveu o problema. Ele não é mais, nesse mar calmo e tranquilo, útil para mim. Enquanto a minha vida está quebrada
eu oro, leio a Bíblia, eu jejuo, eu venho à igreja, eu me aproximo de Deus, e eu digo para Deus que eu o amo. E quando as coisas se resolvem, eu deixo Deus de lado e digo, depois a gente conversa. Mas Deus, gravem isso, Ele não se permite ser esse Deus na sua vida. Uma ferramenta que a gente usa, depois a gente guarda no quartinho da bagunça. E quando as coisas quebram de novo, eu vou até Deus e quero usá-lo para Ele consertar. Deus quer ser, na verdade, o que na nossa vida? O fundamento da nossa vida, o fundamento da nossa família. Ele quer ser o alicerce do nosso lar, o fundamento do nosso casamento. Diz o Salmo que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas a vida nem sempre na vida, a alegria vem pela manhã. É uma notícia triste, é um diagnóstico difícil, é um problema irreversível. E aí, se a minha fé é uma fé utilitária, ou uma fé utilitarista, vamos dizer assim, é uma fé pragmática, é uma fé num Deus que se tornou para mim um fornecedor de bênçãos, eu viro as costas para Ele, porque Ele não cumpriu o que eu queria. Ele não multiplicou os pães na minha vida. Ele não multiplicou os peixes na minha vida. Ele não curou, Ele não salvou, Ele não restaurou, Ele não cuidou. Eu não quero um Deus que não realiza os meus sonhos e os meus planos. Esse é o perigo desse tipo de fé. Numa hora ou outra, nós vamos abandoná-lo. Quando conseguimos o que nós queremos, ou quando não conseguimos o que nós queremos. Acompanhe aí o versículo 26 e 27. Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhe não pela comida que se estraga, quer dizer, cuidado com aquilo que você está perseguindo como material, né? Trabalhe não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. O que a gente observa aqui é muito importante. Porque aqui, Jesus, Ele está dizendo que não adianta você buscar sentido para a sua vida naquilo que é material, não pela comida que perece. O que Ele está dizendo aqui é que você não deve buscar aquilo que é temporário. O que Jesus diz aqui, se vocês viverem a vida de vocês, buscando sentido para matar essa fome existencial que há em cada um de vocês, vai ter um efeito contrário, um efeito colateral na vida de vocês. Por exemplo, hábitos ruins, descontrolados, vícios, apetites descontrolados, emoções disfuncionais, podem ter origem numa profunda fome espiritual saciada com o pão errado. Por exemplo, você tem fome por segurança e estabilidade. Então,
Para você ter segurança e estabilidade, e finalmente, definitivamente ser feliz, você trabalha, cada vez mais. E aí você vai precisar fazer hora extra cada vez mais. Porque você precisa ter mais para sentir seguro e estável. Certo? Olha aí. O que acontece é que, à medida que nós buscamos saciar a nossa fome por segurança e por estabilidade, trabalhando mais exaustivamente, né, nós vamos acabar sacrificando algumas coisas. A família, por exemplo, os filhos. Nós vamos acabar sacrificando o nosso casamento. E a gente vai sacrificar, sobretudo, a nossa saúde, no altar da segurança e da estabilidade. E aí você vai trabalhar muito, economizar muito, o que é bom. Aliás, economize mesmo, porque o tempo que nós estamos vivendo no nosso país é um tempo difícil. Precisa economizar na medida que você puder mesmo. É bom, né? Agora, e aí a gente vai economizar, trabalhar o máximo possível. Mas se a gente não dosar esse nosso desejo de trabalhar em excesso, porque o que, na verdade, assim, traz segurança, o que na verdade traz segurança e estabilidade é a nossa conta bancária, não é o Deus Todo-Poderoso que nos sustenta, nós vamos querer cada vez mais dinheiro, e para isso nós vamos trabalhar até a exaustão. E aquilo que antes era simplesmente um planejamento que emergia de uma consciência sábia de que nós temos que pensar no nosso futuro, sim, né? Se tornou algo terrível, que transforma você em alguém mesquinho, avarento e até rancoroso, que passa a tratar o dinheiro e a se relacionar com o dinheiro como se ele fosse um Deus. O dinheiro sai do seu bolso e vai para o fundo do seu coração. E o que acontece? Você trabalha muito, você guarda muito, e você continua se sentindo vazio e com fome. Tem uma frase do C.S. Lewis que diz assim: se eu encontro em mim... C.S. Lewis foi um escritor, poeta, teólogo irlandês e trabalhou em várias universidades dos Estados Unidos, na Inglaterra. Ele disse: se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. Tem algum desejo em você que você não consegue satisfazer? Você está com fome de alguma coisa, e nada sacia você? Você já mudou de trabalho, você já mudou de igreja, você já mudou de ambiente, você já mudou de cônjuge, você já mudou de país, você já mudou tudo, e nada foi capaz de satisfazer você. Nenhum pão deste mundo saciou a sua fome. É porque você foi criado para matar a sua fome com outro pão. Versículos 34 e 35. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Que pão é esse, né? Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Jesus falando a respeito dele. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Eu sou o pão da vida. É interessante essa estrutura
que ele usa aqui. Eu sou, que é do grego, que é ego eimi. Ego é um pronome, eu. Eimi é o verbo ser, conjugado na primeira pessoa do singular. Eu sou. É uma estrutura rara aqui. Não aparece em nenhum outro lugar da Bíblia, a não ser aqui no livro de João. Ego eimi, eu sou. É raro porque é redundante, não precisava ser, né? Era só eimi, o pão da vida. Podia ser. Mas Jesus diz, ego eimi, por quê? Porque a única vez que esse termo aparece fora do livro de João é na versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta. E na Septuaginta, o ego eimi aparece em que ocasião? No segundo livro da Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 3, quando Deus se revela a Moisés numa sarça ardente que não se consumia, que é o símbolo da nossa igreja, né, o logotipo que simboliza a presença de Deus. E Moisés pergunta assim, mas quando eu for lá para o Egito e falar sobre o Senhor, para os hebreus, o que eu digo sobre quem me enviou? E aí você vai dizer, o ego em mim, eu sou o que sou, enviou você. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que ele não é um curandeiro, ele não é um mestre, ele não é um espírito evoluído, ele não é um grande professor, ele não é um filantropo, ele não é um ser iluminado, ele não é nada disso, a não ser uma coisa, ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o grande eu sou. Então, se a gente acostumou a dizer que o ser humano tem um vazio dentro de si do tamanho de Deus, o que Jesus está dizendo é, eu tenho o tamanho do vazio que existe em você. Porque eu sou Deus, eu sou o verdadeiro pão da vida. Jesus não veio para dar alguma coisa que você precisa simplesmente. Jesus é tudo que você precisa. Tudo. Para ele não existe impossível. E ele falou, tudo é possível ao que crê. Ele pode, mas ele não veio satisfazer as suas necessidades simplesmente. Ele é o pão da vida que sacia a fome mais essencial do ser humano. Sabe o que é? A fome da alma. A fome do preenchimento do vazio. E esse Jesus está convidando você a fazer exatamente isso. Olhe as suas necessidades mais profundas, a sua fome de paz, de felicidade, de estabilidade, de segurança, de aceitação. Sabe essa fome que você tem de pertencimento? Jesus está dizendo, eu posso saciar, porque eu sou o pão da vida. Veja o versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, dura esse discurso. Quem que pode suportar o que está sendo dito? Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Muitos dos discípulos. Não foram, as multidões também começaram a se retirar. Não foram aqueles observadores que estavam ali ao redor de Jesus. Mas quem começou a abandonar Jesus? Muitos dos discípulos. Não todos, mas muitos. O Evangelho de João, no capítulo 6, ele marca aqui uma transição do livro, porque o capítulo 6 é o ápice da popularidade de Jesus.
Jesus está cercado pelas multidões até aqui, até nesse texto. A partir deste momento, o mesmo Jesus que estava lá cercado por pessoas que se acotovelavam perto dele, fica apenas com 12 homens ao seu lado. Duro esse discurso. Duro é o discurso que Jesus não veio para ser um realizador de sonhos. Duro é o discurso que Jesus não quer que a gente tenha uma fé utilitária, pragmática, que eu uso Deus a hora que eu quero e depois eu abandono. Duro é o discurso que demanda de mim, principalmente, arrependimento dos meus erros e dos meus pecados. Duro é esse discurso. E olhar para ele, não apenas como alguém que pode fornecer o pão que eu preciso, mas como aquele que é o pão da vida. O pão que sacia a fome da minha alma e me dá a vida eterna. E aí, Jesus fez uma declaração final no versículo 67. Então Jesus perguntou aos discípulos: será que vocês também querem se retirar? E olha, a resposta que nós temos, talvez, é uma das declarações mais lindas que eu vejo na palavra de Deus. A resposta que Jesus recebe quando ele pergunta: vocês também querem se retirar? E Simão Pedro, impetuoso, ele de bate-pronto, ele diz: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Senhor, para quem iremos? Se nós já tentamos de tudo. Nós já buscamos no dinheiro, já buscamos nos prazeres, já buscamos no poder, já buscamos nos relacionamentos, já buscamos em tudo algo que pudesse nos satisfazer. E nós não encontramos. Para quem nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Para quem iremos? Então, que você aqui nesta manhã, ou em algum lugar onde esteja nos ouvindo, ouça Jesus perguntando para você: você também quer ir embora? Quem sabe hoje você possa responder: Senhor, não há para onde eu queira ir, a não ser para os braços do Senhor. O Senhor é o verdadeiro pão que eu preciso. O Senhor forneceu tudo o que eu preciso. E o que eu mais precisava era a vida eterna. E porque hoje eu entendi que só o Senhor tem as palavras de vida eterna. O Senhor é o verdadeiro pão que desceu do céu. Que seja assim. Que Deus abençoe você. Amém?